Boa tarde, meus queridos colegas do Núcleo de Pesquisa em Processo Constitucional de Direitos Fundamentais. Hoje, sexta-feira, 14 horas. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês todos e, especialmente, ao professor Marco Aurélio, que gentilmente se dispôs a dar uma pausa das inúmeras atividades que tem no Ministério Público para estar nos brindando aqui com uma aula que eu sei que será excelente e que eu tenho certeza que vamos aprender muito com ele. Esse convite partiu ao professor Marco quando nós estávamos, eu e Vanessa, presentes na UFBA, a defesa dele do pós-doc, né? E a didática dele para falar para os alunos de direito, do professor Dilley, a didática me impressionou muito. Então, eu falei, olha, eu acho que é importantíssimo, nesse momento que a gente está vivendo, poder ouvir Marco Aurélio, com toda a experiência que ele tem, com a vivência profissional que ele tem. Eu acho que vai ser muito enriquecedor. Então, Marco, nosso muito obrigada. Permita te chamar de Marco e não de doutor Marco, aqui como nosso colega. Com certeza. Agradecer imensamente, nós estamos muito honrados com a sua presença aqui. E eu passo a palavra a você, tá bom? Odeia, obrigado. Todos aqui somos grandes amigos, né? Alguns companheiros de longa data, alguma data às vezes mais antiga, outros mais recentes, mas não será uma aula, será um bate-papo, uma exposição assim do fruto da pesquisa, né? Que não vem de hoje essa pesquisa, na verdade. Eu estava pensando antes de começar esse bate-bola com vocês, como é que eu iria iniciar a abordagem, porque eu gosto de contextualizar tudo, tudo que eu faço na minha vida, especialmente na parte acadêmica, o objeto de pesquisa, né? E uma coisa que eu vejo assim comum entre nós, e eu me sinto muito honrado por participar desse grupo, também por conta disso, aquela vontade intrínseca assim, que nós temos, eu identifico, pelo menos nas pessoas que eu já vi expor as suas ideias, escrevendo coisas no grupo, de alterar nosso microsistema, né, para melhor. Enquanto há tanta energia estranha por aí, eu vejo aqui a gente se incumbindo mesmo, se esforçando em trazer mudanças positivas, né? E a mudança positiva, eu estou fazendo essa abordagem inicial para dizer assim, qual é a espinha dorsal da minha forma de pensar. E aí tudo vai se justificar, tudo fica mais fácil de ser revelado e de ser explicado mesmo para vocês. A espinha dorsal do meu pensamento, aqui no contexto Brasil, né, desde que eu me dou por gente, como se costuma dizer, é buscar minorar o imenso abismo de desigualdade social que nós vivenciamos no nosso território, né, na nossa nação. Buscar minorar os efeitos perversos da concentração de riqueza, que está tão direcionada a muito poucos, e enquanto tantos outros se encontram em uma situação de ou invisibilidade ou de maltratamento mesmo. Então, assim, isso sempre me incomodou bastante. Antes mesmo de começar o curso de Direito. E fui influenciado, talvez por isso, desse o nome que desejar, né? De sonhador, de idealista, de nefelibata, andar com a cabeça nas nuvens, mas se a gente não tiver uma boa dosagem disso, eu acho que caminhar para frente, né, é um pouco difícil. Então, assim, eu sempre me inspirei de certa forma nisso. No exercício da função de advogado, quando eu tive a oportunidade, né, logo no início da carreira, depois como defensor público, há 11 anos como promotor de justiça,
esse mote, esse objetivo, esse pano de fundo, ele colore, sabe? Porque eu acho que é, de certa forma, isso que acaba me movendo, inclusive no âmbito acadêmico. Então, lá para os idos, há 9 anos atrás, eu diria, eu fiz um artigo científico numa pós-graduação, que foi premiado, eu tive a felicidade dele ter sido premiado nacionalmente, em que eu via, naquela época, com muito entusiasmo, hoje muito menos, e os senhores vão entender, vocês vão entender por quê, o ativismo judicial, a jurisdição constitucional. Na época que eu escrevi esse artigo, eu defendia de uma forma muito ardente o ativismo em virtude dos impactos benéficos que eu imaginava existir no conteúdo dos direitos prestacionais. E aí vem os direitos sociais. Direitos sociais remonta à possibilidade de políticas públicas remonta à possibilidade de melhorar a vida das pessoas mais vulnerabilizadas. Então, naquela época, eu escrevi com muito ardor e defendi de uma forma muito pungente o ativismo no Supremo Tribunal Federal no desempenho da jurisdição constitucional. Já sabedor que existiam críticas muito bem fundamentadas e, às vezes, ferrenhas ao ativismo praticado, seja em que âmbito for, não só no contexto do Brasil, contexto europeu, estadunidense, enfim. Mas, ainda assim, eu segui essa linha. Muito inspirado também nas obras do professor Dirley, especialmente na tese de doutorado dele, em que ele faz um aprofundado estudo das omissões inconstitucionais e como é que o poder judicial, digamos assim, poderia dar a sua contribuição, né, no âmbito nacional para melhor salvaguardar os direitos fundamentais, especialmente os direitos sociais. Então, após isso, eu fui verificando, e aí já no contexto de um estudo que eu fiz na Espanha, que, como se diz, o buraco era mais embaixo, muito mais embaixo. Porque o que me levou a aplaudir tanto o Supremo Tribunal Federal, a jurisdição constitucional e o ativismo judicial tinha, na verdade, causas muito arraigadas e profundas. E uma destas, eu vim descobrir nas pesquisas, através da minha querida orientadora para sempre, Mercedes Iglesias, né, lá de Salamanca, da Universidade de Salamanca, o fenômeno da partitocracia, ou seja, o governo de partidos políticos. É um governo em que os partidos, as agremiações partidárias, são entidades autorreferenciadas que estão muito mais preocupadas em atender interesses de muito poucos, na verdade, inclusive dentro da sua própria estrutura, a sua agremiação, seus líderes, o que diríamos aqui em Terra Brasilis, os seus caciques, né? E daqueles que os suportam, daqueles que levaram essas agremiações e os seus representantes ao poder político. Leia-se poder político, poder econômico, que nós bem sabemos que estão concentrados na mão de muito poucos no Brasil. Este fenômeno não é exclusivo brasileiro, e isso me assombrou um pouco, porque eu sabia que existia em países europeus, mas eu não sabia que carregava tintas também fortes, como, por exemplo, na Espanha. Aí eu fiz um estudo comparativo, né, Brasil e Espanha, deste fenômeno, né, de quanto os partidos políticos eles escanteiam muitas vezes a vontade popular da sociedade civil, apesar de saber que esse conceito sociológico e da ciência política de sociedade civil não é um conceito fácil, né? Não é uma categoria fácil de se definir, mas ainda assim, se nós fizermos um recorte de sociedade civil como parcela do povo que se sustenta um determinado sistema político,
a gente pode concluir de uma forma empírica e não difícil, de que boa parte está alijada do centro de poder, do centro de decisão. E isso foi desenvolvido por mim no trabalho do mestrado. Eu estudei basicamente o fenômeno da partitocracia, as suas causas, as suas consequências e possíveis objetos e instrumentos que são factíveis de serem viabilizados no nosso território para minorar esse pernicioso efeito de os representantes não honrarem com o munus público que foi incumbido a ele pelos representados, que, na verdade, é o detentor do poder político, que é o povo, a sociedade civil. Por que a sociedade civil, que é a detentora do poder político e do poder social de transformação, ela é tão bem, e esse bem que eu falo aí é com tristeza, na verdade, porque ela é tão estrategicamente afastada dos centros decisórios. E quais as consequências que advêm disso? As consequências nós bem sabemos, porque é visível a olhos nus, né? Basta andar pelas ruas que a gente verifica o que é que ocorre com as classes, as camadas mais vulnerabilizadas, que sejam elas quais forem, mas que não encontram um respaldo necessário e legítimo perante os poderes instituídos. Pois bem, esse foi o trabalho do mestrado. No doutorado, eu busquei fazer uma correlação entre o fenômeno da partitocracia, que é esse autorreferenciamento dos partidos políticos, que geram consequências desastrosas, com o fenômeno da juristocracia. Este fenômeno da juristocracia, naquele momento em que eu desenvolvi a tese do doutorado, eu vi como um acontecimento inescapável. E por que inescapável? Porque onde existe, eu concluí, né, uma atrofia dos poderes instituídos, leia-se, executivo e legislativo, não há como o poder judiciário, depois de devidamente provocado, em virtude do princípio da inércia, ele não procurar dar uma resposta a quem te bate a porta. E aí eu faço a reflexão com os senhores para pensar mais especificamente no Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil. Porque a nossa corte principal é a corte que se diz, e a gente vai ver que ela não é bem assim, né, constitucional, e que trata das temáticas mais sensíveis no Brasil. Isso aí é inescapável. Então, com a juristocracia, que foi um fenômeno de agigantamento, digamos assim, do poder judiciário frente aos demais poderes, que deu-se, como eu já disse, de uma forma quase que automática em virtude da atrofia dos poderes instituídos, ou seja, o poder ele não deixa vácuo. Se você não ocupa, alguém irá ocupar. Então, isso, na dança estratégica institucional, no contexto brasileiro, isso não foi diferente. Aonde o poder legislativo e o poder executivo ele não se esparramou para decidir temáticas sensíveis, de uma forma certa ou equivocada, o poder judiciário muitas vezes foi chamado a tratar das temáticas. E aí eu foco, eu centralizo especialmente nos direitos fundamentais que dizem respeito aos direitos sociais, de conteúdo prestacional, fomentadores de políticas públicas. Só que o exercício desse poder, ele não se deu de uma forma pacífica, tranquila, calma. Muito pelo contrário. Isso também é abordado naquela obra que eu acho que eu já conversei com vocês, Juristocracia versus Partitocracia, em busca de uma teoria do equilíbrio para o problema da representatividade da sociedade civil, que foi fruto da tese do doutorado. Uma vez que o poder judiciário
teve que fazer frente ao que Capelletti diz o mastodonte executivo e o mastodonte legislativo, houve e há, a gente ainda sente isso, os tensionamentos institucionais, tensionamento entre os poderes. Poder executivo com o poder judiciário, poder legislativo com o poder judiciário, e muitas vezes poder executivo e legislativo em face do poder judiciário. E não raras vezes também legislativo e executivo. Ou seja, nesse nivelamento e desnivelamento, nessa dança de poderes, o que nós temos observado, infelizmente no Brasil, é uma agudização desse problema. Que problema é esse? Dos tensionamentos judiciais. Ou dos tensionamentos institucionais, desculpa. E essa agudização me chamou muita atenção enquanto eu desenvolvia o estudo do doutorado, porque me preocupava onde é que isso poderia descambar, como aconteceu em alguns outros países, inclusive no contexto europeu, onde desagou em consequências bem drásticas. Onde é que isso iria nos levar aqui no Brasil? E levou perto de um movimento de erosão quase que irreversível constitucional aqui. Penso eu, mas não só eu, né? Professor Oscar Vilhena e outros cientistas políticos e constitucionalistas, né, que estudam bastante essa temática a fundo. Ao ponto, não por acaso, de o próprio Oscar Vilhena, né, e aí secundado por alguns outros, denominar tal fenômeno juristocrático de agora supremocrático. E agora desceu-se ainda mais o fio da navalha, ministocrático. E aí por isso que de defensor, às vezes, árduo, talvez fosse até intransigente aquela época, porque bem entusiasmado, né, com a possibilidade do Poder Judiciário fazer uma diferença mínima que fosse no exercício, na implementação de políticas públicas. Eu acreditava que o fenômeno ele tinha, sobretudo, aspectos positivos, mas hoje eu já vejo com muito mais cautela esse tipo de situação, em virtude do movimento ministocrático, muitas vezes, onde um Supremo Tribunal Federal, e não são palavras minhas, né, é composto por 11 ilhas, nas quais não existe um movimento deliberativo de decisão, e muitas vezes o que se observa são jogadas políticas institucionais, onde se vale do direito como verniz, infelizmente, para defender interesses menos nobres, interesses políticos. E isso, infelizmente, o Poder Judiciário ele não escapou disso, se é que alguma vez já escapou, né? Aquela obra, eu acho que eu já fiz menção ao grupo, Os 11 e o Supremo, alguma coisa assim. Aquilo ali me chocou bastante, apesar de eu já desconfiar de uma forma intuitiva, de que existia os bastidores, e dentro desses bastidores existiam jogadas não tão limpas, digamos assim, de conteúdo decisional, né? Mas eu não imaginava que o contexto político era tão intenso, que o tribunal era tão político. Isso aí eu confesso que eu não sei, talvez por ingenuidade, não sei. Porque no exercício da atividade, aí eu trago para vocês essa realidade, né? Eu gosto muito de trabalhar isso, o contexto teórico e o contexto prático. No exercício da função como promotor de justiça, aí eu fiquei quase toda a carreira, né, no interior do estado. Eu promovi diversas ações civis públicas, ações coletivas, em que, na sua imensa maioria, essas ações buscavam melhorar o contexto social da população local, no meio ambiente, nos direitos da criança e do adolescente, no direito do consumidor, no sistema carcerário, enfim. E eu via que, com algumas decisões, nesse meu mundinho, né, no mundinho que eu trabalhava, impactava de uma forma positiva. Eu falava, se isso se espraiasse com alguns juízes, algumas juízas, alguns ministros, ministras, desembargadores, de uma forma, de um movimento de benevolência, digamos assim, no Brasil, como isso seria interessante, como isso seria bom, né?
Não sabedor eu que quanto mais você sobe o extrato de poder, muitos outros fatores se imiscuem, entram na jogada e não são tão visíveis assim, e o direcionamento é outro. Mas, enfim, isso gerou o trabalho, a tese do doutorado, em que eu fiz a pesquisa dos dois fenômenos e busquei também, mais uma vez, fazer propostas que eu acredito que são factíveis de serem absorvidas no Brasil. Porque nos trabalhos eu busco muito isso, não apenas fazer o diagnóstico do problema, mas também da minha contribuição em termos de solução, seja ela porque eu já busquei em outros autores, seja ela porque eu tento amoldar ela à nossa realidade. E no trabalho do pós-doutorado, que foi feito na Federal, a supervisão foi do nosso professor Dirley, eu continuei descendo nessa linha de crise de representatividade, agora já não no âmbito do Poder Executivo e do Legislativo, mas no próprio âmbito do Poder Judicial, já que o Poder Judiciário isso é um fato, um ator importantíssimo hoje no contexto nacional, que concentra poderes, às vezes de forma hiperbólica e às vezes de forma aplaudida por alguns. Mas o fato é que nós estamos vivendo isso, né? As eleições mostraram isso, independentemente do direcionamento político que se dê, o fato é, o Poder Judiciário, ele é um ator chave hoje no desenrolar das temáticas, das mais variadas matizes. Então, eu refleti, e isso sempre me incomoda. Lembram-se do que eu disse, o meu fio condutor, né, diminuir desigualdade social, fazer com que as minorias vulnerabilizadas participem mais das discussões políticas. Lembra que eu disse isso? Isso me incomoda, isso me angustia desde os primórdios da faculdade, não deixa de ser diferente. Como é que a sociedade civil pode ter mais acesso ao poder judicial? E isso foi, sobretudo, o objeto da minha pesquisa nesse estágio de pós-doutoramento na UFBA. E confesso a vocês que no início eu tinha a ideia de redimensionar as competências do Supremo Tribunal Federal e não de criar uma nova Corte Constitucional. Desidratar as competências do Supremo, transformar em um órgão de índole exclusivamente constitucional e fazer com que as atribuições das competências do Supremo recaíssem, no caso, na minha pesquisa inicial, sobre o STJ, que já é sobrecarregado, mas o Fábio Periandro, professor Fábio Periandro, queridíssimo, ele defende um aumento do número de ministros do STJ, enfim, para fazer frente às demandas que seriam, com certeza, aumentadas de uma forma exponencial, acaso absorvesse novas competências. A minha ideia primeira era essa: desidrata o Supremo, torna a Corte Constitucional exclusivamente constitucional e torna o mandato do ministro do Supremo como não mais vitalício, e tá bom. Só que aí, conversando com o professor Dila, ele marca, eu acho, muito difícil, politicamente, de fato desidratar poder, retirar poder, é complicado, complicadíssimo, né? Por que você não propõe a criação de uma corte exclusivamente constitucional? Eu já sabia que tinha outros professores, ao exemplo de Christian, na UFBA, em que eu bebi muito da obra dele para escrever o trabalho, professor Daniel Nunes, salvo engano, lá da UERJ, que também faz esse tipo de defesa. Eu falei, pô, talvez seja isso mesmo. Uma corte exclusivamente constitucional que se desobrigue de tratar de um sem número de demandas que muitas vezes sobrecarrega o Poder Judiciário e inviabiliza o exercício da função, para que ela cuide apenas de temáticas realmente sensíveis que impactam na vida de milhões de pessoas, mas, em contrapartida, que esta corte ela abra as comportas
para as minorias vulnerabilizadas, para a sociedade civil. Sociedade civil, gente, leia-se as minorias vulnerabilizadas. Porque as organizadas e as que detentoras do poder econômico, do poder político, elas já têm o seu poder de persuasão, de intimidação, de manipulação e de realização das suas vontades políticas econômicas. Isso é um fato. Seja através de uma forma legítima, lobby, né, que aqui não é regulamentado ainda, seja de forma ilegítima, como nós também já bem conhecemos essa realidade. Mas por que não abrir as comportas para a sociedade civil, leia-se, minorias vulnerabilizadas que não têm representatividade, seja partidária, seja em círculos institucionais ou não institucionais de poder, seja através do Ministério Público, que muitas vezes não age em favor delas, nem da Defensoria Pública. Então, por que não associativamente? Então, assim, isso sempre me incomodou, dar voz àqueles que não têm voz, e agora no âmbito do Poder Judiciário. Para bater lá, olha, o que nos interessa discutir é isso, através de um remédio jurídico. O que interessa a gente, para nós ser implementados, é isso. Ou seja, a sociedade civil se faria escutar não só no seio do Poder Legislativo, no seio do Poder Executivo, mas também no seio do Poder Judiciário. Essa continua sendo a minha vontade, né? Para que a... Boa tarde, Aninha. Para que o movimento de representatividade ele seja mais honesto, né? Acho que a palavra é essa. Seja honesto, não seja excludente no Brasil da forma como é. E, para abrir essas comportas, a gente chega à conclusão, nos estudos, que o Supremo ele se comporta de uma forma cada vez mais encastelada, afora decisão de um ou outro ministro. Mas cria-se uma jurisprudência defensiva para não admitir o conhecimento de determinadas temáticas e determinadas demandas. Infelizmente, às vezes, por aspectos formais, né? Essa associação não tem legitimidade ativa para propor um ADPF, para propor um ADIM por omissão, porque... E aí constrói-se todo um aparato jurídico, infelizmente, de uma forma nefasta. Por quê? Porque ao invés de ser inclusive, é excludente. Então, vamos acabar com isso, vamos acabar com essa história, vamos abrir as comportas agora para uma corte que tem afeição e vocação para isso. Então, acaba-se que lá no último item do trabalho, ele está dividido em 3 partes, gente, e no item 5.4, eu acho que o livro ele vai ser publicado oficialmente já na semana que vem, tá? Aí eu divido com vocês. O item 5.4, a necessária criação de uma corte exclusivamente constitucional no Brasil. A obra está dividida em 3 partes. Na primeira parte, eu faço esse percurso, que eu tentei resumir aqui um pouco com vocês, o Supremo Tribunal Federal e o seu papel institucional para a democracia no contexto brasileiro, após a Constituição de 88, né? Que o Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, notadamente, ele vai galgando espaço, assumindo lacunas de poder, ao ponto de tornar-se o que hoje se tornou. Antes, se vocês fizerem uma pesquisa histórica das decisões do Supremo Tribunal Federal, ele vai, o que eu chamaria de um minimalismo judicial, ou seja, de uma postura de autocontenção para não se imiscuir na seara das demandas das políticas públicas, até o maximalismo judicial. E os extremos, né, não tem jeito. Os extremos, ele, assim, na minha modesta opinião, dificilmente traz coisa benigna, né? Talvez o caminho de buscar compor com a qualidade de cada parte seja a trilha sonora a ser escutada, né? Então, de um minimalismo, o Supremo tornou-se maximalista, tornou-se juricêntrico e tornou-se juristocrático. Então, eu vou trabalhando a expansão do papel político, as dimensões do ativismo do Supremo, a desejável postura contra-majoritária, isso aí eu defendo definitivamente, que especialmente em favor das minorias vulnerabilizadas, porque não tem voz muitas vezes,
nas esferas de poder institucional do executivo e do legislativo, mas é possível de se obter no poder judiciário. Imagine uma corte com feição exclusivamente constitucional. Eu acho que isso seria muito bem-vindo. Aí eu trabalho esse fenômeno juristocrático e os tensionamentos, né, que eu mencionei agora há pouco com vocês. Esse entrechoque de forças com o poder legislativo. Os exemplos são inúmeros, né? No contexto de pandemia, a gente viu aí o que foi que aconteceu. Em que editava-se atos normativos, o Supremo Tribunal ou derrubava ou reformulava. Seja no âmbito das vacinas, seja no âmbito de restrição de atividades econômicas para salvaguardar interesses que se consideravam mais importantes, seja no âmbito do direito ambiental. Enfim, os entrechoques não foram poucos, não só agora, isso já vem de algum tempo, né, inclusive no âmbito criminal também, e eles geraram consequências que nos levam a refletir de saídas menos radicalizadas a serem tomadas, na minha modesta opinião. Aí eu trabalho o fenômeno da juristocracia desde a supremocracia, né, até o maximalismo judicial. Quem é que é o porta-voz da Constituição Federal? É o Supremo? É só o Supremo Tribunal Federal? Quer dizer, a sociedade organizada, a sociedade civil não é? O poder executivo e o poder legislativo. Aí eu acabo desenhando argumentativamente o prognóstico que não existe como não deve ser, né? Essa concentração de poder eu acho que é sempre perigoso. Não existe um porta-voz, existem portas-vozes, né? O primeiro passo que o Supremo dá ao, muitas vezes, declarar uma determinada norma como inconstitucional, isso não é raro de acontecer, é gerar um movimento no poder executivo e no poder legislativo de, por exemplo, quererem elaborarem uma emenda constitucional para fazer frente a uma decisão do Supremo. Ou seja, o Supremo move uma peça no tabuleiro, o poder legislativo e o poder judiciário vão mover outras, até sair alguma linha jurídica normativa, muitas vezes, possível para aquele determinado contexto. Ou seja, não é o Supremo Tribunal decidiu assim e a temática e a pauta acabou. Muito pelo contrário. Muitas vezes é quando o Supremo decide que a pauta começa. E às vezes, isso aí, eu vivenciei isso. Isso aí eu posso dizer, atestar, no interior do estado, muitas vezes os vereadores e o prefeito ele não queria trabalhar determinadas temáticas. Em Xique-Xique, por exemplo, tinha um mercadão em que as condições de higiene eram quase que nulas. Só que o prefeito não queria o custo político de uma interdição temporária, parcial daquilo. Não, entra com a ação civil pública, interdita aí. Claro, o preço político cairia sobre ele? Não cairia sobre ele. Mas, aí tá tudo bem, você acha que aí eu divido isso com vocês. Você acha que eu pedi a interdição? Apenas um dos pedidos era que, ao mesmo tempo em que houvesse uma interdição, ele abrisse outros campos dentro da localidade para que permitisse aos pescadores de continuar fazendo as suas vendas. Ou seja, um movimento do Poder Judiciário provocou um movimento do Poder Executivo, e aí vinham os vereadores, não, nós temos que elaborar um projeto de lei, e aí a coisa, a engrenagem começa a andar. Então, ninguém é senhor ou senhora do poder ao ponto de dizer eu sou a voz, eu pelo menos não deveria, né? Porque se tem uma coisa que eu estou concluindo assim, cada vez mais intensa, claro que a gente já sabia disso, quem tem o poder é incrível como tem de abusar do poder. E concentra, vai concentrando e vai achando que pode, sabe, até chegar um momento em que, se não houver um freio de arrumação, a coisa complica mesmo, ou degringola de vez. Aí, na parte 2 do trabalho, eu fiz um estudo da Corte Constitucional Colombiana, que foi a Corte Paradigma. Eu quis sair, foi proposital, eu quis sair do estudo europeu, quis ir para a América do Sul, para ver um país que fosse muito mais semelhante à nossa realidade econômica, histórica, social, do que um país europeu que muitas vezes, até culturalmente, é difícil de você estabelecer paralelismos
e simplesmente importar institutos aqui que a gente sabe que não vai dar certo. Então, percebia-se que a Assembleia Nacional Constituinte na Colômbia vivenciava um contexto histórico, social, claro, com algumas diferenças, mas não tanto assim, similares à brasileira. E lá, naquele momento, em 1990, 91, eles resolveram fazer a criação de uma corte exclusivamente constitucional. E, assim, ainda mais ousada, no bom sentido, digamos assim, porque lá, através da action de tutela, eles permitem que um cidadão, sem advogado, bata na porta da Corte Constitucional. Pura e simplesmente assim. Lógico que os requisitos para manejar essa ação empurra para uma subsidiariedade. Lembremos que a nossa ADPF, a nossa arguição de descumprimento de preceito fundamental, nos seus primórdios, ela permitia um manejo individual, só que esse artigo, né, esse parágrafo, ele foi vetado no Poder Executivo à época. Perdeu-se a oportunidade, né? Mas lá na Colômbia isso é um fato. Além da ação pública de inconstitucionalidade, eles têm a ação de tutela, e lá a Corte Constitucional Colombiana, na literatura que eu verifiquei, ela exerce um constitucionalismo, um ativismo muito mais moderado. E talvez por isso mesmo os tensionamentos lá não tenham se tornado tão hiperbólicos como aqui, pelo que eu vi. E talvez por isso mesmo a Corte Constitucional de lá goze de muito prestígio perante a sociedade civil. E é uma coisa incrível que depois de fazer as pesquisas, né, eu atualizando no LinkedIn, eu me vinculei à Corte Constitucional Colombiana. Ela tem, né, um espaço no LinkedIn. Eu não sou muito entendedor de rede social, estou engateando agora com alguns amigos que estão me ajudando. Mas eu fiquei, assim, bem surpreso como ela produz conteúdo diariamente, a Corte Constitucional Colombiana. Até um glossário jurídico de como que o cidadão possa, o comum dos mortais, possa compreender esse linguajar árido nosso, né? Quais são... Eles têm um glossário de fenômeno jurídico, de instrumento jurídico, assim, é didático, é cidadão mesmo, é cidadão no sentido de tentar educar a população de uma forma bem civilizada, a que ela conheça seus direitos e, se for o caso, bata na porta do Poder Judicial. Ou seja, até nisso, no LinkedIn, nessa plataforma, eu vejo, assim, são publicações diárias que eles soltam. O Supremo Tribunal Federal não faz isso. Quando muito, aqui eles soltam algumas temáticas do que foi decidido, do que vai ser decidido. Ou seja, é um poder ainda muito autorreferenciado, né? Muito encastelado, infelizmente. Então, e não é uma corte constitucional apenas. E aí eu me ombreio aí o Fábio Periando, né? A corte híbrida. Ela tem competência criminal, tem competência originária, tem competência constitucional. E, pasmem, assim, percentualmente, é ínfimo o que o Supremo Tribunal Federal dedica a questões de índole exclusivamente constitucional. A DPF, a DIN, a DC, é ínfimo. A sobrecarga de trabalho é dada por outras temáticas, o que inviabiliza, inclusive, esse elogioso papel de corte que vai salvaguardar os interesses das minorias vulnerabilizadas ou da sociedade civil que está mais sem tantas armaduras. Então, até nesse sentido, você se observa que o Supremo Tribunal Federal acaba não conseguindo atingir o seu mistério, ainda que se fosse idealizado nesse sentido. Então, assim, até para evitar essa sobrecarga, criemos uma Corte Constitucional, exclusivamente, com mandatos fixos e não vitalícios, para evitar exatamente perpetuação de poder, que tem o poder, tende a abusá-lo. E uma das formas de abuso é você concentrar de uma forma indefinida, na minha opinião, né? Seja no legislativo, no executivo, no judiciário. Mas não só isso, você enxuga o número de ministros. A proposta lá pode ser de 9 a 15, é o que o Christian também fala.
A forma de distribuição seria de um terço de escolhas, você levando em consideração a participação de cada poder instituído. Existe como não muito diferente, uma entrada mínima de etária e uma saída também necessária para etária, até porque de mandato fixo. Existe a linha, e eu trabalho isso no item 5, 5.3 e 5.4. Quais seriam as competências atributivas? Eu não vou descer essas nuances, porque senão perde até o sentido do livro. Desejo que vocês leiam. Brincadeiras à parte, porque senão ia ficar enfadonho, poderia acabar ficando enfadonho. Mas o objetivo é que a gente mude um pouco esse estado de coisas, para que a sociedade civil ela se veja representada também dentro de um poder judicial de cúpula que, de fato, tenha poder político, tenha poder jurídico de atingir a vida das pessoas. Então, assim, em um mundo idealizado, e eu tenho que ser idealista, porque senão a vida fica muito árida, né? A sociedade civil ela teria acessibilidade concreta no poder executivo, não apenas nos momentos das eleições, tá bom, gente? No poder legislativo e também no poder judiciário. Aí sim a gente poderia tornar mais honesta o que a gente se autoproclama de representativo. Porque senão é simbólico e, honestamente, é uma mentira. Né? De representatividade não tem nada a não ser de uma ínfima parcela da população que detém o poder político e detém o poder econômico, de fazer qualquer tipo de transformação que apenas se auto-beneficie, não olhando o outro, infelizmente. Né? Estamos muito míopes de olhar o outro. Então, assim, observem que eu vou e volto nesse mesmo prisma assim, do que me angustia, né, até hoje, que é a de promoção de minorar a desigualdade econômico-social no Brasil. Mas de que forma pode ser isso, se não através de uma educação político-jurídica? Eu não vejo outra forma. Claro que tem que se transformar, e aqui tem colegas que fazem um trabalho muito bonito, desde o orçamento público, né, no que diz respeito ao direito de moradia, direito à saúde, assistência social, à educação. Todo esse trabalho de base ele é necessário, é fundamental, mas também o atuar cidadão, se não existir, não vai acontecer, porque eu acreditava nisso quando eu tinha uns 14, 15 anos. A gente precisa de um super-homem que faça mudanças imediatas, né? Edson Gomes. Olha, gente, se a gente não for nosso próprio super-homem, delegar essa forma de que outro olhe por nós e que vai fazer, que não acredita em super-homem, Mulher Maravilha, em nada, nada que diga respeito a tomar as rédeas daquilo que nós mesmos devemos tomar. Acho que é Jorge Vecilo, hein? Mas a gente precisa de um super-homem, Edson Gomes, que faça mudanças imediatas. Lembra, né, Baiana? Então, assim, é bonito na música. Agora, na Vera, se a gente ficar aguardando, né, eu acho que o caminho não vai ser tão legal, não vai ser tão factível de ser conquistado, sabe? Então, não é à toa que é um mantra nosso, né? Um sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só. Eu também sou Raul Seixista, né? Mas sonho que se sonha junto é realidade. Então, assim, mas para sonhar junto é para fazer junto, né? Não é, faça você e aí meu sonho vai ser realizado. Eu acho que isso não vai acontecer, por mais desejável que às vezes pudesse ser, né? Então, dentro desse comparativo, desse paralelismo que eu fiz com a Corte Constitucional Colombiana, eu acredito que existem aportes significativos que essa instituição pode dar para a gente, porque o nosso contexto tem muitos pontos de semelhança, e através disso a gente possa realmente enfrentar o problema de frente, né?
Eu sei que é um trabalho acadêmico, mas quem sabe, né? A gente. E eu tenho muita vontade, aí eu estou sendo bem honesto, dessa obra, que não é vinda de livro, não, gente, porque direito autoral, puxa, Maria, esqueça, sabe? É fazer com que a ideia chegue no maior número de pessoas possíveis para ver se a gente balança, né, um pouco do microcosmo e faz alguma ideia, iniciar pelo menos um debate de uma forma mais contundente para dar nossa contribuição nesse universo, né? Eu acho que sobretudo isso, a vontade é essa, se de alguma forma, minimamente, eu particularmente alcançá-la, pô, já fico muito, muito feliz mesmo. Então, assim, sem maiores destrinchamentos, nesse momento aí, até porque vai abrir para a gente conversar, debater, eu estou à disposição aí de todos vocês. Espero que tenha sido claro e vocês tenham gostado. E a partir desse fio condutor, a gente vai no bate-bola desenhando, pintando a aquarela, né? Como se costuma dizer. É isso aí, gente.